Bom dia, irmãos. Esse capítulo é muito rico e eu sei que uma das minhas funções é, depois de elaborar o comentário, é ficar cortando coisas para não me estender muito tempo aqui. Ah, Muita coisa que eu gostaria de ter falado, por exemplo, aqui na parábola das 10 virgens, muitos interpretam aqui com o óleo das lâmpadas como sendo símbolo do Espírito Santo. Nada mais distante, porque o óleo, que é o símbolo do Espírito Santo, é o óleo da unção, que se você for olhar a receita no Antigo Testamento, você vai ver que é um óleo raro e caro, de especiarias, perfumado. Eu me lembro que quando eu era novo convertido e eu li pela primeira vez, ó quão bom e agradável que vivam unidos os irmãos, é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão. Eu fiquei pensando, imagina um óleo, né, óleo lisa, óleo de soja, sendo derramado sobre os cabelos, caindo da barba, entrando aí pela gola das vestes. E eu fiquei pensando, não deve ser muito agradável assim, né, essa unção. Mas depois a gente vai aprendendo e vê que era como se fosse um óleo dermatológico, aquele que as mulheres usam para, como é? Passando hidratante, né? Hidratante para o rosto, para as mãos, melhora, né? Então esse óleo, símbolo do Espírito Santo, não é o óleo que é usado para queimar nas lamparinas. Esse é o óleo mais barato possível, é o refúgio do óleo, é o que a gente chama hoje de azeite lampante, que é impróprio para consumo humano, seria esse. Né? Bom, mas aqui as partes principais da interpretação desse capítulo, irmãos. Primeiro, para interpretar esse capítulo, nós não podemos perder de vista aquilo que nós vimos nos capítulos anteriores, que os capítulos 23 até esse capítulo 25, eles devem ser considerados como uma unidade. Essa unidade é limitada por um intervalo de tempo que já foi declarado por Jesus em Mateus 23, 35, sobre vós, em Mateus 23, 36, esta geração, e repetido em Mateus 24, 34 também, esta geração. Então, nós precisamos considerar Mateus 23 a 25 como uma unidade que tem uma audiência definida, que são os discípulos, que tem um tema bem delimitado, que é a destruição de Jerusalém e do templo, e um limite temporal muito bem delimitado também, que é esta geração. Se nós perdermos isso de vista, nós vamos interpretar essa unidade aqui de 23 a 25 de uma forma totalmente inadequada. O Gary DeMar, um dos comentaristas, ele comenta que não existe nenhum marcador textual nessa unidade do capítulo 23 a 25 que nos dê algum tipo de indicação da transição de um julgamento que ocorreu no ano 70 depois de Cristo, que foi a destruição da cidade de Jerusalém e do templo, para um juízo final no futuro. Ou seja, nós não podemos interpretar esses eventos como tendo uma ocorrência futura, mas é uma ocorrência passada. Ou seja, a grande tribulação já ocorreu. E quanto mais o tempo passa, mais distante da grande tribulação nós estamos. Então, por essas razões aqui, irmãos, esse capítulo, que contém aí as parábolas das 10 virgens, a parábola dos talentos e também a separação dos bodes e das ovelhas, devem ser interpretadas primariamente nesse horizonte imediato, histórico e temporal. Então, há um horizonte histórico e temporal bem imediato aqui. Então, vamos lá. Os destaques que eu fiz aqui na parábola das 10 virgens. O verso 5, a expressão aí, atrasando o esposo, ou na nossa versão, e tardando o esposo. Esse atraso, ele corresponde, segundo os comentaristas preteristas, o intervalo de tempo entre a ascensão de Cristo e o julgamento de Jerusalém. Ou seja, esse atraso é o período de 40 anos entre ano 30, a ascensão, e o ano 70, o julgamento de Jerusalém. E esse período de 40 anos foi um período de muito sofrimento para os primeiros cristãos, em que a fé desses primeiros discípulos, foi muito testada. E a ênfase aqui nesse bloco, irmãos, deve ser dada não no atraso do noivo,
mas na paciência judicial de Deus, na sua longanimidade. O verso 10, e fechou-se a porta. A porta fechada representa o fim do tempo do arrependimento, quando Deus passa então a executar o julgamento sobre Israel. É uma referência ao encerramento definitivo da era do Antigo Pacto e da execução do juízo. Alguns comentaristas aqui usam a figura do corte do cordão umbilical e do divórcio pactual executado aí por Deus contra uma nação adúltera. Verso 12, não vos conheço. Essa é uma expressão judicial e ela pode ser comparada com Mateus 7, 23. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E a expressão apartai-vos de mim, de Mateus 7, é repetida aqui no versículo 31. Então essas palavras, irmãos, representam a rejeição daquelas pessoas que não estão numa relação pactual verdadeira com Deus. Nós, na nossa confissão de fé belga, temos uma afirmação que condiz muito com esse versículo. É o artigo 28. Ela se refere aos hipócritas que na igreja se acham entre os sinceros fiéis, contudo, não pertencem à igreja, embora sejam membros dela. E a aplicação imediata aqui é uma referência àqueles em Israel que clamavam Senhor, Senhor, mas rejeitaram o Messias e a sua nova aliança, que havia sido profetizada no Antigo Testamento. Nós temos aí no outro bloco, versos 14 a 30, a parábola dos talentos. Reparem que o noivo que tarda na parábola anterior, agora ele é representado pelo Senhor que parte em viagem. Ambos representam o Cristo glorificado que partiu na sua ascensão, confiou seus bens e agora retorna para acertar as contas. Os servos fiéis, que reconhecem a autoridade do Senhor, que trabalham enquanto ele está ausente e que produzem fruto, representam os crentes verdadeiros, cuja fé se evidencia pelas obras. A gente vê isso muito em Tiago, principalmente no capítulo 2. As atitudes do servo mau e negligente mostram que o problema real não é a ignorância, mas a incredulidade disfarçada de prudência. Reparem que a falsa visão que esse servo mau tinha do seu Senhor, que é Cristo, revela, na verdade, um coração que não foi regenerado. O servo mau e negligente, de forma imediata, representa os líderes e o povo de Israel, que receberam muitos privilégios, mas rejeitaram o Messias. O retorno do Senhor indica o julgamento do ano 70 depois de Cristo, que teve como consequência a remoção da liderança infiel e a transferência do reino de Deus para os gentios, conforme nós lemos em Mateus 21, 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Temos aí agora, os versos 31 a 46, a separação das ovelhas e dos bodes. Nós precisamos entender, irmãos, mais uma vez, essa separação como a descrição das respostas éticas do povo, do mundo civilizado de então, resumido na palavra grega oikomene, lembram? Que em muitas partes do Novo Testamento é traduzido como mundo, mas nós não devemos entender como o globo terrestre inteiro, mas como o mundo civilizado, como o Império Romano. Então, é a resposta ética dessas nações que haviam sido evangelizadas naquele período, né, e não como uma cena universal do fim dos tempos. Verso 31. O Filho do Homem vindo em glória não descreve a segunda vinda final escatológica de Jesus, mas a vinda judicial de Jesus sobre Jerusalém no ano 70. O trono da sua glória representa a autoridade real e judicial de Jesus, que foi exercida historicamente no ano 70 e não um trono literal do fim dos tempos. Verso 32. E todas as nações serão reunidas diante dele. Descreve aqui o julgamento das nações do Império Romano, segundo a resposta de cada uma ao evangelho que lhes foi pregado. Verso 40. Meus pequeninos irmãos, quem são esses? São os discípulos de Cristo
perseguidos nesse intervalo de tempo entre os anos 30 e 70. Eu vou citar aqui Mateus capítulo 10, onde Jesus comissiona os 12. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, eu acho que copiei errado aqui. Em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, resumo do capítulo, irmãos, do comentário. Os comentaristas preteristas parciais, eles demonstram que o contexto imediato requer uma leitura preterista também de Mateus capítulo 25. E a linguagem de juízo se encaixa no evento ocorrido em 70 depois de Cristo da destruição de Jerusalém. Mas esses comentaristas ensinam também que esse capítulo pode ser interpretado como apontando tipologicamente e não profeticamente para o juízo final. Ou seja, nós vemos aqui Jesus advertindo a Israel e a igreja primitiva antes do julgamento do ano 70, mas também é uma advertência para todos nós e para todas as gerações que vierem depois de nós até a consumação da história da humanidade. Que Deus assim possa abençoar a nossa leitura sequencial das Escrituras e que vocês depois, posteriormente, possam olhar para a gravação no YouTube e absorver melhor, com mais vagar, tudo aquilo que está sendo dito aqui. Amém.